Olá, hoje eu tô aqui para falar do primeiro desafio do mês de setembro, do Setembro Amarelo, né? Esse mês ele tá um pouco diferente. Eu tô fazendo grupo, né? Um grupo de desafio. Ele é um grupo gratuito, é um grupo que vai ajudar muitas pessoas, eu acredito, porque o foco é bem diferenciado. E o primeiro desafio que nós tivemos foi como você se vê no reflexo. Qual que é a pessoa que você vê quando você olha no espelho? Qual que é o reflexo que você vê? Né? Se é de uma criança, então você olha e se vê como uma criança, relembra aquela criança interior. Você se vê como agora, do jeito que você tá, ou você vê como uma pessoa mais velha, né? Às vezes com umas rugas que te dão uma certa preocupação de como vai ser o futuro. Então, vou falar um pouquinho para o pessoal que está participando do desafio e para as pessoas que têm interesse também no tema. Qual que é o significado da gente se ver como criança, né? Primeiro a gente tem que fazer observar a linguagem que nós estamos falando. Então, por exemplo, o que é? Como que a criança se comporta perante as atitudes da vida, né? Então, como pessoa madura, como que uma criança reagiria diante daquela atitude, por exemplo? Então, o que é o normal de uma criança fazer quando ela está insatisfeita com alguma coisa? Né? Essa criança, ela chora, essa criança, ela pede carinho, ela faz birra, ela, né, finge que não tá ligando, ou ela fica com ciúme, né? Ela não confia nela, ela que é uma coisa comum, né? Mas o que acontece nesse tempo todo, né? Que a gente passa da infância? Quais são as relações, os relacionamentos que acontecem normalmente, né, com a criança? O que acontece com isso? Então, quando a gente observa a nossa criança interior, o que ela tá falando com a gente vê se condiz com o que a gente está passando hoje, né? Então, por exemplo, certas atitudes que às vezes a gente fala, nossa, isso parece atitude de criança, né? Significa muito que a gente tem algum sentimento, alguma lembrança ou alguma mágoa, qualquer atitude que tenha acontecido no nosso passado que não foi bem relacionada, que a gente não conseguiu interpretar, né? Que a gente não conseguiu esquecer, que ficaram mágoas, que ficaram algumas coisas que a gente deixou passar, que é normal da criança, né? Então nós precisamos realmente estar trabalhando isso, né? Como a gente acolhendo essa criança interior, a gente observando como tá hoje, como é nossa vida hoje, o que nós podemos fazer hoje de melhor, sem depender dessas atitudes, que são atitudes infantis, que são atitudes de criança, porque a gente tem que entender que hoje nós conseguimos e temos tudo que nós precisamos para dar conta do que foi passado, né? Então, o que passou, passou. Por mais doído que seja, tudo que nós passamos foi condizente daquele momento, foi o melhor para aquele momento. Então, o que passou, a gente precisa entender, relevar, pensar de que forma pode ser melhor agora, o que nós podemos fazer de melhor agora e realmente acolher essa criança, né? Então, quando nós acolhemos a criança interior, e é acolher mesmo, né? Quando a gente se olhar no espelho e ver assim, fazendo birra ou chateado com alguma coisa que não tem sentido, ou uma atitude muito infantil, a gente para tudo, chama a nossa criança interna e fala assim: olha, não precisa disso porque eu dou conta, eu sou adulta, né? Eu não preciso mais fazer birra, eu não preciso mais ter essas atitudes de criança, né? Eu não preciso implorar por carinho.
eu dou conta hoje e tudo que foi passado, que os meus pais passaram, que as pessoas que me criaram passaram, foi o melhor que elas puderam naquele momento. Então é muito importante a gente entender essa criança interior, o que que ela tá querendo falar com a gente e acolher, abraçar e falar que está tudo bem, que agora a gente consegue dar conta do recado, né? Quando a gente olha para o espelho e vê uma pessoa muito mais velha, esse tanto de responsabilidade que a gente tem, né? Como se eu tivesse 10 anos mais velha. E não só fisicamente, né? Porque a gente pode ter rugas, a gente, né? Nós teremos mais rugas conforme o tempo, mas a gente consegue perceber o tanto que a vida foi passando e que muitas vezes a gente foi deixando muitas coisas passarem para trás e quer recuperar com uma rapidez muito grande. E quando vem essa ansiedade, a gente atropela as coisas. Então, normalmente, quando a gente olha, né, que o exercício foi olhar e ter a primeira impressão que você, né, que você tenha do que você tá olhando. Se você relembra uma criança, se você lembra a sua infância, quando você olha. E aí, quando as pessoas, né, falam que olharam, observaram essas pessoas, eles, né, olharam no espelho, no reflexo e viram eles mais velhos, a gente consegue perceber que tem muita relação com o tempo perdido, né? Qual que é essa relação? Essa relação do que eu preciso correr atrás, do que eu ainda preciso alcançar. E o que isso prejudica pra gente? Tem um fator positivo e negativo. O fator positivo disso tudo, né? Da gente olhar no espelho e se ver como uma pessoa mais velha, é que nós projetamos a gente para o futuro, né? Pensando de uma forma positiva, como nós vamos, né? Queremos estar daqui a um tempo, né? Em uma situação melhor financeira, num lugar melhor, né? Como que eu vou querer estar? Mas ao mesmo tempo, essa ansiedade da gente se projetar no futuro também faz com que não nos conectemos no presente. Então o presente fica apagado. Então é importante a gente ver se a gente está no passado, na criança, ou se a gente está no futuro, porque o ideal é a gente conseguir estabelecer metas para o futuro, estando no presente e fazendo as coisas agora, e perdoar a criança interior, né? Aceitar o que foi passado naquela criança interior, daquele passado, e realmente perceber que o que nós temos, o que nós tivemos foi o melhor que foi passado pra gente. Então, é importante a gente conseguir pensar nisso, ver quais os pontos positivos que nós tivemos e rever e conectar de novo no presente, porque é aqui agora que a gente vai fazer nosso futuro, né? É aqui agora que a gente tem que perdoar e observar o nosso passado, que foi da melhor forma no tempo que teve, né? Que foi para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, que muitas vezes não foi fácil, mas foi o melhor que tinha que ter acontecido para nós naquele momento, tá? Então é isso. A gente amanhã vai ter outro desafio, né? E aí depois eu vou comentar de novo os desafios, então eles vão ser, né, bem argumentados. Eu quero que todo mundo participe, que consiga entender por que daquele desafio, qual a proposta, e pra gente estar seguindo aí. Um abraço, eu fico aqui por hoje e até breve. Tchau, tchau.